Bonjour! E vamos mais um vídeo, domingão, segundo vídeo gravado em maio. Agora vai, pessoal, agora eu vou dar sequência aqui nesse canal. Seguinte, como vocês puderam ver aí na capa, coloquei uma fotinha da minha ocorrência, que infelizmente se deu há uns 10 dias atrás, mais ou menos. E para contextualizar, para quem está chegando agora, para quem não conhece nada da trajetória, eu voltei da Bélgica tem 6 meses e fui contemplado com esse furto bem deselegante, segundo as pessoas mais cultivadas, vamos colocar assim, com um pouco de humor. E é assim, eu sou um sujeito, infelizmente, não sei se eu tenho uma cara propícia para os delinquentes aproveitarem da situação, mas eu não sou um marinheiro de primeira viagem no quesito roubo, furtos. Mesmo na Europa, para ficar claro que nem tudo são flores e nem tudo é só caos, eu tive momentos bem de infortúnios assim, bem importantes na Europa. Certa vez fui passar um ano novo com um brother meu em Amsterdã. Eu era ainda muito inocente, digamos assim, a nível europeu, naquele sentido, penso eu, de inconscientemente de síndrome do cachorro vira-lata. Vem advindo de um país da América Latina conturbado, que é o Brasil. Por vezes a gente pensa que a Europa é uma maravilha, um paraíso e nada de ruim acontece. E aí você instaura aquilo na cabeça. Pois bem, fomos para Amsterdã, deixamos o carro em frente àqueles córregos, aqueles riozinhos, aqueles canais. E eu vacilei, esqueci minha mochila recheada, tinha muita coisa atrás, porque a gente ia fazer o check-in no hotel só no outro dia de manhã. E os delinquentes viram ali minha mochila, quebraram o vidro do carro do meu amigo, preju, e levaram a mochila. Eu tomei um prejuízo bem grande, assim, a nível financeiro. Tinha coisas de valor, bastante coisa de valor, e a mochila estava lotada. Acho que era para 2 ou 3 dias de estadia, e naquele tempo eu não era nada minimalista. Bem, então o primeiro furto em Amsterdã, prejuízo grande. O segundo, fui para Nice, as praias paradisíacas ali do sul da França. Fui sozinho, aluguei um carro em Marseille. É uma cidadezinha bem conturbada também, com bastante gente bizarra no sentido de criminalidade. Não sabia de nada disso. Estacionei só para dar um tibum naquele mar azul maravilhoso ali em Nice. Era um Peugeot, bem bonito o Peugeot. Eu acho que eles já estavam ali observando os elementos, que é o trabalho deles, né? Quebraram aquele vidro pequenininho ao lado do motorista. Eu não tinha seguro adicional. Tomei um baita preju em euro. Levaram o meu GPS, que eu escondi embaixo do banco. Ou seja, os elementos já estavam ali filmando a área. Então, um roubo na França, um em Amsterdã. E no último ano agora tentaram me furtar uma corrente. Achei isso bem bizarro em Bruxelas. E a Europa, é assim, o meu sentir, eu passei 10 anos lá. Há 10 anos atrás era outro nível, era outra coisa. A Europa vem em declínio, segundo o meu sentir, devido a tanta a pobreza aumentando no mundo, estímulo a guerras e afins. Então, ou seja, não é uma particularidade do Brasil. Mas é claro, aqui é outro nível, né? A bandidagem aqui tem um outro padrão. Bem, adquiri um veículo normal, simples, assim, nada de extravagante, aqui em São Paulo. Fui fazer compras no centro da cidade e estacionei o mesmo próximo aqui, a minha casa, próximo, uns 4 quilômetros daqui de onde moro. Pois bem, quando cheguei, fui recuperar o veículo, o carro não estava, e eu confesso para vocês que eu não fiquei surpreso naquele sentido de uau, meu carro desapareceu. Eu meio que já estava com feeling de que eu vou ser furtado em algum momento aqui. Inclusive, vejam como é curioso, como é triste tudo isso. Antes de ir ao centro, eu tirei relógio, anel, fui com uma roupa bem simples. É doloroso dizer isso assim, sabe? Porque nesse aspecto, esse tipo de coisa a gente não passa na Europa, né? Você não fica pensando em que telefone vai sair, como vai sair, porque é muito perigoso. Então, isso entristece bastante, assim, a vida aqui em São Paulo, pelo menos.
E pois bem, daí eu fiquei, aí começou a cair a ficha e tal, eu falei, pô, cara, que preju, o carro no seguro, um seguro total, assim, total quando o veículo desaparece, né, eu quero dizer, 100%. Mas mesmo assim, o seu cuidado, o zelo com o seu bem, é o seu bem, não tem isso, né, que alguém, pô, vai mexer no seu carro, né, levar teu carro, seja o que for, o relógio, telefone, alguma roupa de marca, cara, é teu, você adquiriu, ponto. E ponto final. Bem, vim para casa a pé para refletir um pouco e para fazer o BO, para fazer da queixa. E pensei, cara, vai que eu simplesmente o ato de ligar para o 90, eu perco meu telefone também, porque eu acredito nessa máxima que por vezes pode piorar, as coisas podem piorar. Assim que cheguei em casa foi tudo muito rápido, a polícia militar veio até a minha casa, aí começa a experiência com a polícia agora. Fiquei bem surpreso, falei, cara, a mulher gritando meu nome lá, um casal de policiais, me levaram até a ocorrência, ou seja, o carro foi encontrado, um outro grupo de policiais, a uns 5 quilômetros aqui da minha casa, em uma quebrada meia feia assim, e onde eu fui saber depois, aqui na Zona Leste, que é um ponto de corte de carro, é onde as quadrilhas trabalham, um ponto de entrega. E aí o Copom recebeu essa notícia, porque eu acredito que estouraram o vidro, deve ter feito muito barulho, e os policiais conseguiram capturar o carro. Segundo a policial que estava na ocorrência, os elementos se evadiram 20 segundos antes de eles conseguirem prendê-los. Bem, fui com esses 2 outros policiais até a ocorrência. Nunca andei em carro de polícia, assim, uma loucura, parecia que estava indo tirar a mãe da forca, uma experiência bem ruim, assim. E chegando lá, eu perguntei já para esses mesmos policiais, e aí, houve avarias, destruíram o carro, e eles, a gente não pode falar nada, quem vai contar a história é quem entrou na ocorrência direta. Aí eu já fiquei meio grilado. Chegando no local, vidro quebrado, vou tentar deixar algum take aqui. Os policiais, os dois soldados, bem jovens assim, sensacionais, um atendimento muito top, respeitoso. Fizeram a escolta para mim até que o guincho chegasse, porque eu descobri que era uma boca, era próximo a uma boca de droga, e eu não poderia ficar lá sozinho, senão eu ia ficar sem as calças, né? O policial mesmo me disse. Então tudo isso gerou bastante desconforto, estresse, tristeza, reflexão. Resumo da ópera, pessoal. Tive um prejuízo grande aí, de uma grana legal. Daria para fazer umas 2 viagens boas. Inclusive, eu estava para ir viajar, eu fui para o centro fazer compras, porque eu tinha uma viagem marcada para o início de maio. É bem frustrante, sabe, tudo isso. Fiquei com baita prejuízo. A seguradora, aí eu vou entrar agora no ponto do vídeo, que, na minha opinião, pelo que eu percebo, a criminalidade no nosso país, ela é um ótimo negócio para quem lucra com isso, entende? De forma indireta ou direta. Não cobriram nada, nem vidro, nada, porque o meu seguro é bem básico e só cobre o roubo total do veículo. Ou seja, onde eu quero chegar aqui, no bom negócio ligado à criminalidade? O próprio sistema, essa própria roda do mal, ela alimenta o crime. Por quê? O seguro já leva o indivíduo a fazer uma opção mais barata, que já é uma fortuna, na minha opinião, em caso de sumiço, de roubo total do veículo. Ou seja, ele tem que desaparecer ou aparecer apenas a carcaça. A moça me falou do seguro. Não, ele tem que, se fosse 75% do veículo danificado, não é absurdo isso? Nós iríamos te reembolsar. Seu estepe, o vidro, as coisas que roubaram, carenagem que estouraram dentro do carro e afins. Olha que absurdo isso. Ou seja, o sistema criminoso se retroalimenta. Daí você tem o seguro. Para adicionar um vidro é mais grana. Lanterna, mais dinheiro. Quando você vai ver, paga 2 carros em 2 anos. Estou exagerando, né? Mas é bem caro. E como que continua essa roda? Desmanche. Será possível, pessoal, que não tenha um sistema, o Estado, junto às polícias, confrontar essa criminalidade de maneira séria, brutal? Eu não sei como é que funciona desmanche, ao certo. Mas, acabou o desmanche aqui, nota fiscal, vamos atrás. O que alimenta o crime? Levar o carro
raspar chassi, levar para o Paraguai, eu não sei como é que é. Mas, pô, e a inteligência? Como que alimenta ainda esse tipo de crime? Porque, segundo o próprio soldado, eu pensei que tinha sido nóia, né? Assim, que levou meu carro. E ele falou que não, que é quadrilha mesmo. Eles andam sem arma, com a mochilinha, com um tablet, um computadorzinho para fazer a ligação, estouram a caixa de baixo ali do volante, desconectam, desconfiguraram, paguei uma grana, uma senhora grana para reconfigurar a minha chave. Eles desconfiguram a tua chave para configurar a deles e fazem um roubo limpo, quebram um vidro ali e geralmente é pacote total, 100%. Quando dá ruim, ou vão preso, que eu acho, de verdade, acho bem difícil, viu? Só se for um flagrante. Então, voltando aqui, se retroalimenta. Você paga seguro. O pessoal, uma coisa que eu acho bem interessante aqui em São Paulo, sobretudo, às vezes você visita um amigo, alguém assim, e tá morando bem. Aí a pessoa fala, nossa, eu tô... Cara, aqui é ótimo, ó, tranquilo, é seguro. E aí na minha cabeça europeia, vivi 10 anos sem portões na Europa, tranquilo, sem medo de porta abrir de madrugada. Você olha para a casa da pessoa, cheio de grade, grade nas janelas, grade na portaria. Aí é o alimento do crime, a alimentação. Por quê? Porque para se morar bem, razoavelmente bem, você paga uma fortuna de condomínio, onde você não tem direito nem de optar qual é a cor da sua casa por fora, né? Do prédio, porque quem manda é o síndico. E aí você paga para o cara abrir o portão de sua casa, quando tem piscina para encarecer mais e você nem usar a piscina. Então veja essa roda aqui, falando de São Paulo. É nojento, sabe? Então é cruel, cara. Você paga fortuna para morar melhor em grades, preso dentro de casa, a bandidagem aprontando total, sequestrando, roubando a população nos sinais, nos faróis. É as coisas que a gente vê assim, é alucinante. E é isso, eu fui contemplado aqui 6 meses, infelizmente. Foi o maior furto que eu já sofri, assim, mais impactante. O prejuízo foi bem grande, mexe com você, você fica meio grilado. Antes eu era bem confiante, eu ia para qualquer lugar aqui, bem tranquilo. Agora você já pensa duas vezes, fala, cara, vou me expor. Eu já vinha bem entristecido, assim, com a cidade de São Paulo, lá da capital, quebrado, tô falando. Não estou falando da Berrine, quem mora dentro de bolhas, né, protegido pela vigilância que cuida do normal, como diria a música do Zé Ramalho. Eu estou dizendo de lugares mais desfavorecidos e no interior de São Paulo eu acho que ainda existem lugares mais dignos assim para se viver, que é uma fortuna também, né? Tudo tem um preço bem alto aqui no Brasil. Então é isso, é meio que um desabafo aqui, contar um pouco da experiência. De repente sirva para alerta, para a gente tomar cuidado, de repente investir no alarme. Agora eu vou começar, ó a indústria do crime que eu dizia. Condomínio, grades, seguros altíssimos, que não resolvem muita coisa. Eles alimentam esse sistema porque o carro tem que desaparecer. Ou seja, eles estão dizendo de forma não muito clara, roube mesmo o carro e despedacem a 100%. Assim, a roda continua a girar. A roda dos seguros, né? Seguro de telefone, seguro de cortina, seguro... O pessoal faz seguro até do corpo, né? Enfim. Então é isso, a ideia é essa. No finalzinho, para trazer um pouco de luz e esperança, a vida não é só sombras. Agora eu trago um pouco de filosofia, daquela que eu consumo, na qual eu bebo, né? Principalmente a estoica, que eu vejo em reflexões que é um momento importante para eu usar isso, né? Filosofia de Epicteto, Marco Aurélio, Platão, de qual que é a moral da história aí? O externo, tudo, a grande parte das coisas são externas e pouca coisa a gente pode controlar. Isso fica bem claro a todo momento. E quando ocorre uma violência assim, contra um bem nosso e contra nós mesmos, é o momento de exercer o que a gente alimenta, seja a igreja, qualquer tipo de religião que a gente, literatura, se nutre ali, ou a filosofia, no meu caso, que a gente pegue isso e fale, vamos respirar, né? Como diria o tema de uma peça que eu assisti esses dias, bem legal, fácil de lembrar, a coisa ficou dura, cheira a flor,
e sopra a vela. É uma boa dica aí para quando vocês estiverem passando por um momento de angústia, de coração acelerado. Cheira a flor profundo e sopra a vela. E uma outra coisa aí, pegando emprestado da psicologia positiva, para a gente, pode parecer meio ingênuo, mas eu acho válido. Por exemplo, após passar por esse período, paguei, já estou pagando, finalizando os custos, vou viajar, vou retomar minha vida. É o poder de resiliência, pessoal. Aconteceu isso dentro das suas possibilidades e da gravidade do assunto também. Vamos para cima, sabe? Não deixar o crime, essas pessoas ruins, nos deixarem para baixo por muito tempo. Que a gente chora, fique triste um dia, 2, 3, não mais que isso. E ir para cima, eu já arrumei meu veículo, consegui deixar ele como era, né? E bola para frente, poder de ação, de resiliência, de fazer acontecer. E uma diquinha aí que eu falava anteriormente, ingênua, para cada coisa ruim que aconteça em nossas vidas, por exemplo, no meu caso, furtaram meu carro, tomei um prejuízo aí de uns 5 mil. E aí o que eu posso fazer com isso? Bem, a primeira, eu não posso mudar, porque é externo, eu não posso, o que eu posso fazer? Reconsiderar 3 coisas boas em cima dessa ruim. A primeira, eu estou vivo, essa é a mais bela, a minha integridade física. Graças a Deus eu não confrontei um elemento com uma arma na mão me ameaçando de morte. Número 2, eu sou abastado de amor, eu tenho minha família para me apoiar, uma conversa para me ouvir, eu sou um cara privilegiado, excelente, estou com eles. Se fosse na Europa, você passaria pelo mesmo, talvez, né, pelos mesmos infortúnios, como já passei, só que mais leve, mas eu não tinha os meus ali para trocar uma ideia, para desabafar. Então isso é muito válido, né? Número 3, eu tenho a capacidade física e mental, cognitiva, a saúde, de batalhar, de continuar batalhando, como a maioria das pessoas fazem, né? Sobretudo nós aqui, um país tão desigual, uma discrepância social tão absurda que é o Brasil, e a gente vai para cima, a gente consegue virar a mesa, trabalhar e ter as nossas coisas. E pagar os seguros, né? Condomínios. Legal? Bom, ficou bem longo, mas é normal. Papos profundos, ideias que confrontam a vida, elas exigem tempo. Não é videozinho de gatinho fazendo graça, né? Que é super rápido para a gente passar para o próximo. Então é natural que exija tempo e presença. Bem, fazer um convite para vocês, para os novos, para quem está chegando aí, para que o canal exista, se for da sua vontade, se eu ganhar a possibilidade de tê-lo como inscrito, te agradeço, para você não custa quase nada, né, digamos. Para quem está no YouTube é o que faz a plataforma entender que dá para continuar a mostrar o vídeo para a galera. E outra coisa, comentários. Quem viveu alguma experiência semelhante de roubo, de furto, em qualquer lugar do mundo que seja, gostaria de trocar essa ideia com vocês, de saber como é que foi, como que você lidou com isso. E é isso. Valeu, um bom domingo para todos. Até a próxima e vamos em frente. Tchau, tchau. Bisu.